Olá para você que nos acompanha, esse é o programa Entrevistas DPE e nesta edição vamos falar a respeito do TCC DPE com o Caio Guimarães, que recentemente apresentou o TCC com um tema interessante que envolve a Defensoria Pública e vamos falar com ele a respeito deste assunto. Caio Guimarães, seja muito bem-vindo ao programa Entrevistas DPE. Obrigado pelo convite, obrigado por todos pela audiência, no caso. É o trabalho de conclusão, na verdade, né, que tomou como tese a comunicação da Defensoria com a população, e que é o que vem acontecendo nos últimos anos, né, e cada vez mais ênfase na Defensoria Pública, não somente através da questão da rádio em si, mas o pessoal vem tomando conhecimento cada vez mais e vai se expandindo, né, essa comunicação entre a população e a Defensoria Pública. Caio, quais os projetos desenvolvidos pela DPE que você analisou? Bom, primeiramente, bom dia a todos que nos acompanham. Então, falar da comunicação dentro da Defensoria Pública, eu acho que foi um grande acerto, na verdade, e também um tema bem preciso, né? A Defensoria Pública é uma instituição na qual ela trabalha diretamente com esse público hipossuficiente, e é um público também que, ao mesmo tempo que tem a carência do juridiquês, tem a carência da linguagem jurídica. Então, para esses termos serem mais facilitados para essas pessoas que a gente atende diariamente, nada melhor do que trabalhar essa comunicação mais descomplicada. Então, analisar projetos da Defensoria que fizesse com que eu desenvolvesse um trabalho assim amplo no meu TCC, foi 2 projetos, né? O primeiro foi o Falando Direito, que é um programa da comunicação da nossa Ascom, da Defensoria, e o Falando Direito em si, ele era um programa que era postado assim mensalmente, né? Com 2 postagens, digamos assim, ao mês, e que ele tinha por intuito de fazer com que a gente aprendesse termos jurídicos, na verdade, né? Onde ele se aplicava, qual era o significado, onde ele cabia, na verdade, nosso dia a dia, né? Falando Direito foi um projeto. E o segundo projeto foi o Descomplica, que é um projeto de autoria da defensora doutora Elceni Diogo, né? Que durante os trabalhos no decorrer do ano de 2023 me deu ainda mais vontade de continuar trabalhando e vendo, né? Que esse programa, de fato, é um programa de direito, de educação ao direito nas escolas, né? E também, ao mesmo tempo, descomplicando a vida dos alunos, fazendo com que esses alunos e a comunidade escolar saiba que alunos e professores e a comunidade escolar também têm seus direitos e deveres. Então, acho que foi essencial para desenvolver meu trabalho. Muito bem. Caio Guimarães, que agora é jornalista. Sim, colega de fato e de direito, exatamente. Sim. E, Caio, com o tema Estado de Roraima, criando elos com a sociedade, como você citou, por meio de uma linguagem jurídica descomplicada. Agora fala pra gente por que escolheu como tema este tópico. Bom, o porquê? Então, surgimento. Na verdade, eu acho que houveram mudanças, né, até chegar num projeto, no objetivo final, né? Então, acho que esse tema, ele houve uma modificação umas 3 vezes, né? Até chegar na conclusão, na defesa do trabalho. E falar da comunicação, a atuação da comunicação dentro da Defensoria Pública foi um tema que me provocou bastante, né? E eu nunca quis apenas apresentar um trabalho, jamais quis só apresentar um trabalho para ganhar uma nota e concluir aquela parte de graduando. Porém, eu sempre quis apresentar um trabalho que tivesse um impacto, uma relevância social para a sociedade, né? Um trabalho que eu pudesse mais à frente, poder ainda trabalhar mais ainda e levar com grandes proporções. E falar da comunicação dentro da Defensoria Pública é falar com as pessoas que todos os dias nos procuram, todos os dias precisam dos trabalhos da assistência jurídica da Defensoria Pública. Então, nada melhor que trabalhar uma linguagem muito descomplicada, uma linguagem facilitada para esse público que é carente e leigo das informações jurídicas e também dos seus pequenos direitos básicos. E, Caio Guimarães, como foi construída a sua monografia? Quantos capítulos? Esse projeto que eu sei que não foi fácil, né? E conversando contigo, a gente percebe o amor em estar falando desse assunto, desse tema. E eu particularmente fico muito feliz quando eu vejo alguém com essa empolgação, né? Não foi somente por uma nota para dizer eu vou pegar ali a assinatura, agora de fato eu sou e vou procurar outra coisa. Não, a gente já vê que vai querer seguir com unhas e dentes. Fica à vontade. Então, o trabalho em si, ele teve um desenvolvimento de 3 capítulos, né? Em cada capítulo eu abordei um pouco da história da comunicação pública no âmbito público, o setor público, a comunicação atuado no meio público, né? Falei também sobre a questão do início da Defensoria Pública, quando foi fundida no estado de Roraima, quando
foi criada na esfera federal. E também abordei muito sobre a questão dos trabalhos da defensoria, né? Quantas unidades e núcleos temos no estado, quais são os trabalhos e o que ela oferece, a questão de missão, valores e visão. Então, os 3 capítulos são formados em relação a isso, sabe? Desde da comunicação no âmbito público até a defensoria pública, né? E o que eu pretendo levar com esse trabalho, que é em relação criando elos com a sociedade por meio de uma linguagem jurídica descomplicada. Dá um exemplo pra gente, Caio. Como seria uma linguagem, um exemplo básico, uma linguagem tanto técnica e já convertida para uma linguagem descomplicada? Só um instantinho. Para uma linguagem assim, uma coisa mais concreta aqui, um exemplo mais concreto. Exato. Na prática, né? Como seria? Bom, acho que muitas pessoas não entendem, acho que um básico aqui, intimação. Acho que muita gente não sabe ainda um real significado da intimação, né? Então, um exemplo aqui. O Falando Direito tinha por esse intuito, né? Trazer a palavra, que era de um termo jurídico, né? E tentava descomplicar através do significado, né? E aonde cabia, né? A intimação. A intimação, a citação, é o ato que se dá a notícia ao demandado sobre a existência do processo. Muitas pessoas ainda que é, digamos assim, de interior, a Dona Maria, o seu José lá do interior, não tem esse entendimento mínimo, básico, de uma intimação. O que é uma intimação? Então, o intuito desse trabalho é exatamente isso. É proporcionar futuramente um produto aonde possa ser inserido nos espaços públicos, instituições, aonde a gente consiga trabalhar esse juridiquês mais descomplicado para essas pessoas. Para exatamente a Dona Maria, o seu José lá do interior, que nos escuta através da rádio, que eles possam entender o mínimo e o básico em relação aos seus direitos. Muito bem. E antes de entrar aqui já no tópico final do nosso bate-papo, Caio, fala pra gente como você vê a defensoria em si diante da sociedade que necessita de apoio, a questão da falta de conhecimento em muitos setores, muitas áreas, né, especialmente no jurídico. Bom, trazer esse trabalho à tona, né, nesse meio, e ainda mais dentro da Defensoria Pública, eu acho que foi algo, assim, avassalador, né, digamos assim, porque eu acho que não só o defensor que lida diariamente com o assistido, mas todos os colaboradores da Defensoria, todos do porteiro, até o nosso defensor geral, eu acho que há a necessidade de uma linguagem jurídica descomplicada, desse juridiquês facilitado, ele é muito... Ele acaba sendo muito interessante quando você tem a consciência, quando você tem a empatia de que é necessário falar, ter um termo mais complicado para a gente conseguir lidar e falar com essas pessoas diariamente. Então, ver a defensoria na esfera que a proporção que vem tomando anualmente, né, através dos projetos, trabalhos, projetos sociais, ações, eu acho que motiva mais ainda querer fazer com que esse trabalho tenha grandes relevâncias, grandes proporções no nosso estado. Como eu falei aqui na conversa, eu tenho muita vontade de, futuramente, numa pós, poder trabalhar esse trabalho ainda mais trabalhado e fazer um produto na qual possa ser inserido no meio público, em instituições públicas, onde as pessoas também lidam com pessoas que não têm entendimento básico, são leigos de muitas informações. Então, poder trabalhar esse trabalho e poder inserir futuramente em outras instituições, eu acho que vai ser uma grande relevância. E, claro, uma relevância que veio de dentro da Defensoria Pública, né? Uma temática que veio de dentro da Defensoria Pública através dos seus trabalhos sociais, através da proporção que a Defensoria tem, através do crescimento que essa instituição tem anualmente. E essa linguagem descomplicada, porque o intuito é atingir a quantidade maior de pessoas nos 4 cantos aqui do nosso estado. E muita gente é desprovido de informações, especialmente esses termos técnicos. Muitas vezes nem nós mesmos entendemos algumas coisas. E essa linguagem descomplicada, ela vai facilitar para todo mundo. Uma coisa que pensava que é praticamente impossível, não. É possível, só que porque ele ficou sabendo de uma forma que ele pode absorver melhor. Exatamente. Que é essa linguagem, né? É tentar saber falar melhor, é tentar você conseguir se comunicar. Eu acho que as pessoas que têm um conhecimento assim, muito mais conceituado, sabe, tem uma bagagem assim, muito vasta de conhecimento, é válido você saber, você ter essa empatia, sabe? Você querer saber falar, você querer fazer com que a pessoa entenda a sua fala. A verdade é essa. É fazer com que a pessoa entenda a sua fala, entenda o seu recado. Então,
nada melhor que facilitar a nossa fala para que as pessoas entendam de fato o que elas precisam, né? Que elas de fato possam saber quais os seus direitos, né? Direito, justiça, Exato. como um cidadão. E a Ascom, com certeza, vai querer abraçar essa ideia no sentido de... Porque a Ascom é assessoria de comunicação. É ela que vai ter que levar essa linguagem descomplicada. Então, foi um tema interessante, bastante... aceito. Acredito que o defensor público, o Dr. Oleno Matos, já deve estar sabendo e ficou muito feliz, né? E não tenha dúvidas que essa ideia vai ser abraçada, né? Amadurecida, e o Caio como mentor inicial ali, aquele start. Caio, agora que você já está formado, Caio Guimarães, jornalista, quais os projetos deste novo jornalista? Nossa, eu acho que quando a gente sai da faculdade, né? Quando a gente termina assim, a gente, nossa, agora, aquela euforia, o que eu vou fazer, né? E ao mesmo tempo dúvida. Exato, mas não, eu acho que eu tô bem direcionado na vida, graças a Deus. Eu tô podendo no caso, eu já venho atuando dentro do setor da comunicação, né? No meio da comunicação pública já há bastante tempo, né? Na assessoria, porém, um elo da comunicação, né? E pretendo futuramente levar esse trabalho adiante, né? Na minha pós, e crescer profissionalmente cada vez mais dentro da Defensoria Pública, né, na qual uma instituição que me deu várias oportunidades, confiança de poder desenvolver um trabalho da comunicação, um trabalho de jornalista, de assessoria. Então, é poder crescer, né, ter um progresso, me capacitar cada vez mais para poder ter um progresso digno, digamos assim. E Caio Guimarães, para quem nos assiste, para quem nos ouve, quem é o Caio hoje aqui na instituição? Qual o setor que você trabalha, há quanto tempo? Lembrando que estamos no início de 2024, janeiro, o ano está começando, muitas coisas, e esse presentaço que você já ganhou, né, que é a sua formação, a conclusão entre aspas, porque tem muita coisa pela frente. Fica à vontade, se apresenta e fala qual a tua função aqui, que é para o pessoal entender quando você citou a questão de oportunidade que a Defensoria lhe deu, e essa bagagem, pouca bagagem, né? Porque ainda tem muita coisa pra rolar, e eu acredito que você vai passar muito, mas muito tempo levando esse belíssimo trabalho. Nossa, obrigado. Então, me chamo Caio Guimarães, eu tô da Defensoria já vai fazer 2 anos. Já tenho uma vasta bagagem de experiências, né, de um trabalho anterior. Mas o Caio que entrou na Defensoria para o Caio que é hoje, eu acho que é completamente transformado, sabe? Quando a gente chega num âmbito novo, a gente acaba tendo vícios, né? Vícios de adaptações, vícios de atitudes. E a gente acaba se desconstruindo para poder aprender novas coisas. Então, se moldando. E o Caio que chegou na Defensoria para o Caio que é hoje é um Caio completamente diferente, sabe? Um Caio com uma cabeça mais aberta, um Caio mais maduro, um Caio que vê que de fato vale a pena a gente, jornalista, lutar pela comunicação aqui no nosso estado, né? Eu acho que sempre foi uma tecla que eu sempre bati, que era a valorização da comunicação no estado de Roraima. O jornalista hoje em dia, no nosso estado, né, digamos assim, ele precisa ser mais valorizado. Então, acho que foi isso que me instigou ainda mais a bater na tecla de eu vou lutar pela comunicação. Até por ter e eu vou fazer valer a pena. O poder da comunicação de levar informação verídica. Exato, eu vou fazer valer a pena. Então, eu acho que hoje eu sou um novo Caio, claro, né? Agora jornalista, e com a certeza de que eu quero fazer mais e fazer pela população, né? Fazer por vocês, né? Com a melhor informação, com a informação mais apurada, com a informação concreta e verídica, sabe? Muito bem. Caio, eu quero aqui agradecer a sua participação no programa Entrevistas DPE. E para quem nos assiste e nos ouve também, que tá iniciando agora ou tá concluindo, de repente passou pela cabeça de desistir por algum momento eu não vou dizer fraqueza, mas de dificuldade nessa caminhada, que acredito que tenha muitos desafios que você passou. Dá um recado. Então, uma motivação. Eu já prestes a defender meu TCC, né? Eu soube que tinha uma acadêmica também, que ela tem essa mesma temática da minha. E ela vai se esperar no meu trabalho, inclusive ela quis assistir. Posso falar o nome dela? Pode. Cris, ela trabalha aqui na Defensoria, inclusive, da Dascom. Ela falou da vontade de falar sobre a temática, e que era basicamente isso. E eu fiquei muito feliz, sabe? Muito honrado pela vontade de querer me assistir na defesa, por querer me levar como referencial no trabalho. E é uma coisa muito legal. Eu entrei na faculdade em 2018, já no finalzinho de 2018, e foi bem louco porque a gente passou por uma pandemia, né? Então a gente piscou, já estava no final da conclusão do curso, né? Então foi bem difícil, claro, não foi fácil. Eu acho que todo mundo
passou por essa mesma situação, mas ser acadêmico nessa época de pandemia foi uma coisa, assim, bem complicada, sabe? Nós entramos e logo em seguida já veio a pandemia e, assim, cursar comunicação de maneira remota era algo, assim, que era tão, sabe, que a gente precisava se reinventar através das telinhas para poder fazer com que, de fato, valesse a pena o curso de comunicação à distância, né? Mas voltamos mais empolgados ainda, querendo aprender e querendo pôr em prática. Eu acho que a verdade é essa. O nosso curso foi difícil porque a gente não conseguiu pôr muito em prática por conta da pandemia. Porém, a gente voltou mais empolgado, sabe? Com mais garra, com mais força para poder fazer valer a pena o nosso curso de comunicação. Então, para você que quer cursar jornalismo, que tem interesse, que gosta dessa área de comunicação, de assessoria, sabe? Não desista. Não desista porque só quem pode sonhar por nós somos nós mesmos, sabe? Então sonhe, se Deus te permitir sonhar, sonhe mesmo. E sonhe, porque se você sonha, é porque Ele pode permitir sonhar, Ele pode realizar também. Muito bem, parabéns, Caio, muito obrigado. Nós da Rádio Defensoria agradecemos a sua colaboração e participação no programa Entrevistas DPE. E para saber mais sobre seus direitos, justiça e cidadania, acesse os canais de comunicação da Defensoria Pública Roraima. Eu sou Rui Silva e até a nossa próxima edição do programa Entrevistas DPE.